Você já ouviu aí alguém falando que fala a língua dos anjos? Ou já ouviu alguém em alguma igreja pular, gritar, dizer que tá falando mistério ao Espírito Santo? Pois é. Esse pessoal ele se inspira aí em 1 Coríntios 13, versículo 1, onde Paulo diz assim: ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, ou dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, nada serei. Enfatizando aí a importância da gente amar ao próximo. Mas em momento algum, Paulo afirma aí que ele fala a língua dos anjos ou que alguém fala a língua dos anjos. Porque quando ele fala ainda que, significa o contrário, significa que ele não fala. É a mesma coisa de você falar assim, ainda que chova, eu vou para tal festa. Significa que não está chovendo. Ainda que fulano venha em ouro, eu não quero fulano. Significa que o fulano não está em ouro. Ainda que fulano seja podre de rico, eu não quero essa pessoa. Significa que esse fulano não é podre de rico. Ou ainda que fulano seja rico, significa que ele é pobre, que ele não é rico. Vocês estão entendendo? Então, ainda que significa isso. Algumas versões falam, mesmo se eu falar a língua dos anjos, significa a mesma coisa. Se eu tiver dinheiro, eu compro tal coisa. Se significa que eu não tenho. Se eu tivesse dinheiro, eu comprava tal carro. Se significa que eu não tenho dinheiro para comprar tal carro. O se ou o mesmo que significa não ter. Tá? Vamos entender aí esse significado aí, tá? E quando ele fala, por exemplo, enfatizando a questão do amor, é porque é necessário que a gente ame as pessoas como a nós mesmos. O próprio Cristo, ele enfatizou isso, né? Quando ele fala, quando questionado ali qual é o grande mandamento, ele enfatizou ali que o segundo maior mandamento era amar o próximo como a nós mesmos. Gente, mais uma prova para vocês, antes que vocês cheguem aqui falando um monte de coisa, comentário, que fala. Toda vez que via um anjo falar com alguém aqui, ele falava na linguagem nossa, a linguagem da pessoa. A pessoa não falava a língua do anjo. O anjo chegava e falava na linguagem dela, a Bíblia é bem clara. Quando o anjo veio falar com Maria, que ela estaria grávida de Jesus, falou na linguagem dela. Quando o anjo veio falar com Gideão, falou na linguagem dele. Você pode ver aí em Juízes. Você pode ver lá em Lucas, onde Maria e as outras Marias foram ver Jesus no sepulcro, e o anjo chegou e falou com elas nem reconheceram, porque falou na linguagem delas e era uma pessoa normal. Quando Jesus subiu ao céu e os discípulos ficaram super tristes, o anjo chegou e falou: varões galileus, por que vocês se põem olhando para o céu? Esse meu Jesus que subiu, vocês verão descer. Jesus ele era cheio do Espírito Santo, ele não pulava, ele não gritava. Ele simplesmente fazia a vontade do pai dele. Todos os discípulos eram cheios do Espírito Santo, eles não andavam pulando, gritando, falando, fazendo bagunça, não. Prestem atenção, meu povo. Estudem a Bíblia direito. Procurem conhecer a Deus. Procurem conhecer esse Deus que vocês dizem que servem. Tá? Pra não ir com, tipo assim, ao contrário do que a Bíblia diz. Se vocês estão falando qualquer língua aí que seja, eu garanto para vocês, de acordo com a Bíblia, não é o Espírito Santo. Então, consagre-se a Deus, que vai dar certo, tá? Porque o que é ser cheio do Espírito Santo? É você conseguir amar o próximo como a você mesmo, é você amar a Deus e as coisas de Deus, é você se abster daquilo que você gosta, que você quer, que você sabe que Deus não se agrada por amor a Deus. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Não andar pulando, gritando, sei lá, fazendo essas coisas aí.